Bom, outra coisa que eu queria falar é sobre isolamento. Há pessoas contra, há pessoas a favor, muitos estão contra porque estão preocupados com seus trabalhos, com suas produções, como eu vou produzir, às vezes eu consigo comer o fruto do meu trabalho diário. Essa preocupação é uma preocupação grande, mas é uma preocupação para ser resolvida pelos órgãos oficiais. Os órgãos oficiais têm que prover para essas pessoas a possibilidade delas se manterem em quarentena. A quarentena, o objetivo dela, que fique claro, é fazer com que o número de pessoas infectadas seja pouco. Não que elas não vão ser infectadas, porque como essa doença, esse vírus, ele é muito contagioso, se não houver quarentena, se todo mundo estiver próximo ao outro e se transfere por todos os fluidos corporais, pelo toque, pela toque, o que vai acontecer é que muitas pessoas se infectarão. Então vocês imaginam o Hospital de Paraguaçu recebendo ao mesmo tempo 200 infectados. Onde eles serão colocados? Não haverá equipamentos, não haverão camas para todo mundo. E aí entra numa lógica terrível, que é mais ou menos a de escolher quem vai morrer. Isso é terrível. Enquanto que se você mantém a quarentena, um número menor de pessoas vão sendo infectadas e vai tendo possibilidade humana, no caso dos médicos, enfermeiros, ou seja, o pessoal da saúde, e técnica, da parte das máquinas, das drogas, para que todos consigam receber o tratamento. Outro ponto importante é que a ciência no mundo inteiro está voltada para buscar remédios para o tratamento. Ainda não há um clássico, se diz nomes de alguma droga, de algumas drogas, mas nada ainda é confirmado. Né? Então, estão buscando remédios para tratamento e também estão buscando a vacina para esse vírus. Então, é importantíssimo que as pessoas se mantenham em quarentena, por mais duro que isso possa parecer. Né? É óbvio que a solidariedade nossa com os mais necessitados, aquele que põe na sua mesa o dinheiro que ele ganha naquele dia, a solidariedade e a preocupação dos órgãos oficiais tem que ser grande o cuidado com essas pessoas. Mas é muito importante que se mantenha o isolamento social para evitar que um grupo grande de pessoas se infectem ao mesmo tempo. Você já deve ter ouvido dizer que a letalidade dessa doença é baixa. Né? Eles falam um número entre 2% e 3% na média, embora ele é mais letal, ou ele é mais mortal, ele tem chances, a pessoa que adquire tem maior chance de morrer. Quanto mais velha, né, a pessoa acima de 65, 70 anos, ou se ela tem uma doença pré-existente. A pessoa tem algum tipo de doença que esse vírus vai entrar como um agravante. Mas você imagina, o número, por exemplo, de pessoas acima de 65 anos no Brasil é de mais de 30 milhões. Então, é um número imenso, não é um número pequenininho. Então, a melhor saída é manter o isolamento social o máximo que você puder. O máximo que você puder. Esse é o mais importante. Façam isso para o bem da sua família, do seu vizinho, das pessoas que trabalham em saúde, das pessoas que têm que se manter nas ruas, como as pessoas que fazem a limpeza pública, as pessoas que fazem a segurança. Então, respeite essas pessoas, mantenha o isolamento o máximo que puder. Na medida em que os números forem mudando, os órgãos que gerenciam isso de maneira global dirão para vocês qual é a maneira de ir se afrouxando. Vamos liberar esse tipo de comércio, vamos liberar esse tipo de transporte, como está sendo feito na China agora. Então eu vou aproveitar essa última parte, né? Primeiro agradecer a paciência de quem está me ouvindo e vou ler para vocês o relato feito pelo meu amigo sócio chinês, né? A gente chama ele de Tony, ele já esteve em Paraguaçu acho que 3 vezes, né? E uma pessoa muito boa, uma pessoa muito séria, e eu pedi a ele que fizesse um relato para a gente ver tudo que passou, né? Então vamos lá.
Bom, sobre o vírus, o coronavírus na China e as medidas tomadas, né? Em 8 de dezembro de 2019, a China teve o primeiro caso em Wuhan, né, que é uma cidade que está a 450 quilômetros da cidade dele, relativamente perto. Né? 8 de dezembro. Em 22 de janeiro de 2020, ou seja, um mês e 15 dias, mais ou menos, um mês e meio, o número começou a crescer muito. Naquele momento, haviam 322 casos na China e só em Wuhan haviam 258 casos. E acontece a China, ela tem um ano, o ano novo dela é um pouco deslocado do nosso, porque eles lidam com o ano lunar. Então o ano novo lá, esse ano, ele muda, assim como nós aqui mudamos o dia que cai a Páscoa, o dia que cai o Carnaval, lá também eles mudam o dia que cai o ano, que é baseado no calendário lunar. No dia 23 de janeiro, e talvez isso tenha sido um problema para a China, começou o Ano Novo Chinês. E o Ano Novo Chinês são mais ou menos 10 dias que a China inteira para e todas as pessoas vão visitar os seus parentes no interior. Né? Então, dia 23 começou e 5 milhões de pessoas de Wuhan, é uma cidade de 14 milhões, 5 milhões dessas pessoas saíram de Wuhan. Ou seja, potenciais infectados que saíram China fora. Isso, obviamente, trouxe uma preocupação muito grande na China, e a partir do dia 26 de janeiro, 3 dias depois disso, que o governo falou, estamos numa situação terrível, 5 milhões saíram de um local potencialmente infectados e foram para diversos lugares na China. No dia 26 de janeiro, o governo começou a estabelecer as políticas rígidas de controle. Primeiro, ele falou, ninguém entra e ninguém sai de Wuhan. Fechou aeroportos, trens, estradas, ninguém entra, ninguém sai de Wuhan. Passou a exigir em vários lugares que se usassem máscaras, em vários lugares foi obrigado a usar máscara, parou o tráfego de automóveis pela cidade, transporte público. A partir do início de fevereiro, o governo também pediu que os representantes de cada província, eles têm lá as províncias equivalentes aos nossos estados, eles têm mais ou menos a mesma quantidade de províncias que nós, 27, 28 províncias, pediu que medidas semelhantes fossem tomadas. E uma delas se baseava em agilidade. Então, era para que todas as províncias, encontrado um caso, reportassem para o governo central o mais rápido possível, isolava, colocava em quarentena, partia para o tratamento e, concomitante com isso, ou seja, juntamente com isso, várias empresas, às vezes até que não trabalhavam especificamente com aquilo, começaram a produzir todos os produtos que pudessem ajudar no combate. Equipamentos eletrônicos, máscaras, reagentes, desinfetantes. Toda a China se mobilizou para produzir coisas que pudessem ajudar no combate ao vírus, né? a essa epidemia, até então uma epidemia, depois foi declarada uma pandemia. Né? E juntamente com isso, o governo e os bancos chineses começaram a olhar para as famílias e para as empresas para preservar a integridade das famílias e a integridade das empresas, por conseguinte, a integridade dos empregos. Então, começou políticas de financiamento, de apoio, para manter essas empresas não funcionando, mas vivas, para que tão logo passasse, tivessem condição de recuperar todos os empregos. A máscara foi cada vez mais exigida do que até aqui no Brasil. Eu também não posso afirmar para vocês que é uma boa política, mas as máscaras lá foram muito exigidas. E todas as equipes médicas de toda a China começaram a apoiar a equipe médica que estava em Wuhan, que era vamos dizer, o ponto central da onde surgiu esse vírus. Então, todos começaram em busca de tratamentos, testes, análises, etc.
No final de fevereiro, a China atingiu o pico de contaminação. A China atingiu 80 mil pessoas contaminadas. 80 mil pessoas contaminadas, no final de fevereiro. A partir daí, eles estabilizaram o número de contágios diários, ou seja, vamos dizer que estava contagiando 600, 800 ou 1.000 pessoas por dia. Eles estabilizaram esse número e esse número começou, a partir daí, começou a decair, que é um bom sinal, que é o que, logo, a gente fazendo uma boa quarentena, provavelmente vai acontecer com a gente também. O bom sinal disso é que, veja bem, no final de fevereiro já tinha 80 mil, o número estabilizou, começou a diminuir, eles já começaram em 24 de fevereiro a abrir alguns tipos e em alguns locais abrirem algumas fábricas. Então eles disseram, vamos abrir tais tipos de empresa e vamos voltar a trabalhar, voltar à atividade econômica. Mesmo assim, mantendo todo o processo de desinfecção diário das empresas e o pessoal usando máscara, mas as empresas foram abrindo. Até o início de março, mais ou menos 90% das empresas já estavam voltando a funcionar, exceto lá em Hubei, que é o nome da província, onde a capital é Wuhan, que é a cidade que surgiu o vírus. Com exceção de lá, 90% das empresas, no início de março, já tinham começado a trabalhar, no finalzinho de fevereiro e início de março. Também no início de março, até então eles estavam com escassez de produtos, como nós estamos passando, falta de máscara. Agora eles já estão até exportando para o mundo, a gente já tem recebido até oferta aqui para importar esses equipamentos, né? Porque todo o país se mobilizou, e isso é uma característica interessante dos chineses. Até hoje as escolas ainda não voltaram, eu acho porque é um risco desnecessário, né? A criança pode ficar mais 1 mês ou 2 meses sem aula e depois isso é compensado. Então as crianças ainda não voltaram para a escola e nos locais públicos ainda se usa muita máscara, muita gente de máscara na rua, mas eles esperam que em poucas semanas as pessoas comecem a tirar e tudo comece a voltar ao normal. E hoje a China tem 2.000... não sei que número que é esse aqui, o número que eles passam. Mas é isso, o resumo da China é isso. É um resumo interessante. Vocês veem que no momento em que eles realmente falaram, olha, o negócio está feio, que foi 26 de janeiro, fevereiro, foi um mês, foram 6 semanas, eles, vamos dizer, puseram o vírus sob controle. Ainda há o problema, eles estão com um problema lá agora que chineses ou estrangeiros que estão chegando lá estão trazendo a doença de fora, houveram 60 casos, então eles estão também evitando receber gente de fora. Mas se nós cumprirmos o nosso papel sério de isolamento, higiene, lavar as mãos sempre, não caia na ideia de comprar álcool a um preço absurdo, lava a mão com sabão bem lavada, é tão eficiente quanto. Então higiene, tome o hábito de lavar a mão. Lavem sempre as mãos. Né? Você já deve ter ouvido muitas coisas da China, de fato, lá tem alguns métodos, as maneiras estranhas, como cuspir a mesa, como arrotar, mas eles, por exemplo, não se pegam na mão, lavam muito a mão, não se tocam, né? Não tem beijinho como nós temos aqui quando somos apresentados. Então eles têm alguns cuidados que talvez depois desse vírus a gente seja obrigado a também tomar. Bom, eu espero que esse comentário tenha sido útil para vocês, né? E eu estou à disposição, se alguém quiser, para comentar alguma outra coisa. Muito obrigado a todos, espero que saiamos disso muito melhor do que entramos e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Tá bom? Um grande abraço a todos.